A presença do Senhor é real e gloriosa. Sabemos que há mais de 2000 anos atrás, Ele veio a esse mundo em carne. A Bíblia diz que Deus, Ele tomou a forma de homem, encarnou na forma de homem. A Bíblia diz que Ele encarnou, tomou forma de carne, não é reencarnou. Reencarnação é voltar à carne de novo. Encarnação é encarna. Ele encarnou, tornou carne. Ele não era, tornou carne. Deus tornou carne e veio entre os homens. Estamos numa campanha de 7 semanas ao pé da cruz. E hoje eu vou estar trazendo uma palavra direcionada a essa campanha de 7 semanas, aonde eu estarei falando de 7 mensagens da declaração de Jesus enquanto Ele estava na cruz. São 7 declarações. Eu vou estar falando ela a cada semana. Uma delas eu vou estar falando. Hoje, no livro de Lucas, capítulo número 23, eu quero levar você a uma caminhada. No livro de Lucas, capítulo número 23, eu vou levar você, toda a igreja, a uma caminhada. Capítulo 23 de Lucas, e o versículo de número 26. Lucas 23, apenas um versículo, uma porção de Lucas 23, verso 26. Quando eu estava meditando hoje nessa palavra, me tocou muito algo que eu estava lendo acerca dessa caminhada. E nós vamos caminhar com um homem que, à luz da Bíblia, ele teve uma grande oportunidade. Mas uma grande oportunidade, qual? De ser aquele que foi o único que ao Senhor Jesus levando a sua cruz. Capítulo 23, versículo de número 26 está escrito: e como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. A cruz ela tinha 2 madeiros, um vertical e um horizontal. Naquele período, segundo a história, o que Jesus levava era a horizontal, amarrado suas mãos até a crucificação. Imagine, amado, que Jesus, ele foi colocado no madeiro, pendurado, pés e mãos pregados. E agora eu quero conduzir você à luz da Bíblia, como se estivesse ao pé da cruz, olhando Jesus ali sendo crucificado. Imagine, amados, aqueles que estavam diante de Jesus crucificado, ouvindo e vendo tudo que ali passava, diante de um solo sagrado. Sim, solo sagrado, porque aquele solo teve a oportunidade de ser marcado com o sangue dele. Porque Jesus não subiu na cruz por inteiro. Primeiro, ele foi sacrificado com chicotadas, muitas chicotadas, que segundo a história, aquele chicote na ponta tinha tipo de um ferrinho, que quando batia, que puxava, arrancava um pedaço. Estava todo ensanguentado. E ali quem estava ali observando aquela multidão, mas havia aqueles também que sofria diante daquele sofrimento. Mas podemos voltar um pouco atrás, imaginando a sua caminhada até chegar a essa cruz, todo ensanguentado, depois de várias chibatadas que ele
recebeu dos soldados romanos. Eu quero dizer para você que aqueles soldados romanos, eles batiam para valer, porque Jesus ali, ao seu ver, ele era totalmente contrário ao homem bom, amável, que veio ali para salvar a humanidade. Não, ele estava à vista de todos aqueles que escarneciam dele, zombavam dele, humilhavam. Ele era um malfeitor. E nessa caminhada nós observamos que se aproxima uma pessoa cujo nome é Simão Cirineu. E nós podemos imaginar, amada luz da Bíblia, que esse Simão Cirineu, ele tinha um propósito de ir ali, porque ele não morava ali. Mas diz a Bíblia que ele chegou àquela região, àquela cidade, exatamente naquele momento. A Bíblia diz que havia uma festa ali, da Páscoa. Eram 3 festas importantes para os judeus naquela época: o do tabernáculo, da Páscoa e do Pentecoste. Exatamente na festa da Páscoa, o Cirineu naquele período caminhou 1.600 quilômetros para chegar ali. 1.600 quilômetros. E quando ele chega ali, ele se depara com essa situação. Simão, possivelmente por causa dessa festa da Páscoa, aí de repente ele se depara com uma situação chocante, onde ele vê, e ele observa que vem uma multidão, mas vem também guardas, e vem alguém ensanguentado, arrastando madeiro nas suas costas, carregando uma cruz. E a Bíblia diz que tão somente um soldado vê, diz aqui o capítulo 23 e o verso 26, e como conduzisse, constrangendo Cirineu, chamando Simão, o chamado Simão, que vinha do campo, puseram na cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. É como que ele foi obrigado a levar aquela cruz. O romano colocou aquela cruz sobre os ombros do Cirineu, o homem que vinha a 1.600 quilômetros, muito mais do que daqui para Limeira, que levamos em uma viagem de carro, andando 80, 100 quilômetros por hora, com pista livre, levamos 19 horas, parando de vez em quando, um pouco. Imagine agora andar 1.600 quilômetros, não sei se a cavalo, mas que ele chegou lá nesse período. Mas que algo terrível e extraordinário estava ali, diante dos seus olhos, uma cena terrível, a morte de Jesus. Jesus estava para ser morto. É possível que ele tenha permanecido ali tempo suficiente para ver e ouvir tudo o que foi dito ali, tudo que foi falado ali, tudo que eles estavam falando ali. Havia muitas pessoas em sua volta, e o sentimento de Simão, naquele momento, não era um sentimento muito bom. Era um sentimento de dor, de sofrimento. Ao ver aquilo, ele tinha um sentimento de dor, porque quando você vê uma pessoa sofrendo, parece que você está sofrendo junto. Muitas pessoas ainda não entenderam que isso foi uma realidade. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, ele foi sacrificado, ele foi humilhado por minha causa e por sua causa. E muitas das vezes nós ainda ficamos pensando se vamos ou não vamos abraçar essa cruz do Cristo vivo. Ele não pensou em 2 vezes ao assumir essa responsabilidade. Simão, constrangido, foi levado à cruz. Mal que se vê coberto pelo sangue. Foi o que aconteceu. Em Isaías 53, versículo 4 e 5, está escrito que ele levou sobre si todas, diga, ele levou sobre si todas, diga, todas as minhas iniquidades, todas.
Existe pecado, transgressão e iniquidade. Eu costumo dizer que transgressão só quem comete é crente. Ímpio não comete transgressão, porque ele não sabe que peca. Ele simplesmente peca. Só o crente sabe que peca. Então você é sabedor que você peca e continua pecando, então isso vira uma transgressão. Primeiro é o pecado, errar o alvo. Segundo, é quando permanece no pecado, vira transgressão. Terceiro, quando a transgressão se torna iniquidade. O cristão ou aquele que continua no pecado, ele já não tem mais o sentimento do pecado. Ele peca porque ele não sente mais que pecou. Ele perdeu a sensibilidade, o temor e o arrependimento. Aí é que mora o perigo, quando ele vive na iniquidade. Porque se morrer na iniquidade, não terá oportunidade. O pecado faz com que eu e você venhamos ser envergonhados, maltratados, subjugados. Estava falando com a pessoa, e essa pessoa dizia assim: ó, eu acredito em olho gordo, espírito de inveja. Eu disse: por quê? Porque tem uma pessoa que eu conheço, que ela não pode ver uma planta, que ela diz: oh, coisa bonita, no outro dia está morto. Eu disse: aí realmente é bem espiritual na vida dessa pessoa. Tem que levar essa pessoa na igreja. Ela disse: não, é crente. Não é crente. Não é crente. Vai só na igreja, mas não é crente não. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele está liberto do espírito da inveja. Ele está liberto desse espírito do olho gordo. E se você está debaixo de uma cobertura, e se você está bloqueado, você está sob uma cobertura, uma proteção, olho gordo, espírito de inveja não atinge. Mas é preciso estar debaixo dessa proteção. O Cristo levou todas as nossas enfermidades, e ali foi transferido do homem para o Cristo tudo aquilo que a morte dele resultou na cruz. Ele transferiu na cruz a plenitude, a bênção, a libertação, a transformação e a cura da tua vida. Tem milagre para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. É quando nessa campanha nós temos 7 fases, qual eu vou estar falando sobre a cruz e o que ali Jesus declarou na cruz. Houve um processo, e nós vemos que aquele processo que estava acontecendo ali na cruz do Calvário, muitos estavam debaixo de um sentimento, muitos sentimentos contrários um do outro, muitos sentimentos na mente, na sua vida, diante da crucificação. Mulheres que seus comportamentos e sentimentos eram de muita tristeza e choro. Se você abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 27 de Lucas, e o verso número 49, Lucas 27, Mateus 27, abra aí a sua Bíblia. Capítulo 27. Você vai abrir sua Bíblia aí. Nós vamos encontrar aqui, verso 32. 27 e 32 é a mesma versão. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simeão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Simeão carrega a cruz e leva essa cruz pesada porque nela ali seria derramado todos os sofrimentos, todas as depressões, toda a angústia, porque aquele que estava naquela cruz, ele ia absorver tudo aquilo. A cruz seria derramado ali,
o meu sofrimento e o seu sofrimento, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Diga para alguém: você é livre em Cristo Jesus. Volte para Lucas 23 e o verso 27. A Bíblia diz: seguia numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Ali havia mulheres, aquelas que trabalhavam e auxiliavam Jesus, e auxiliava Jesus muitas das vezes no seu trabalho, nas suas viagens. Elas estavam ali e elas observavam e elas choravam. O sofrimento delas era terrível diante de tudo aquilo que elas observavam. Jesus sendo crucificado, Jesus sendo cuspido, indagado. Se ele era o Filho de Deus, por que ele não descia daquela cruz? Era de precisão, amado, diante daquele processo que Cirineu ia caminhando, um funeral. Mas aquele funeral era o funeral mais diferente de todos os funerais, porque o que era defunto ainda estava vivo. Seus olhos ainda não havia se fechado, e ele estava sendo levado como um defunto mesmo. Uma procissão, uma multidão seguia para ver aonde chegaria. E o sofrimento e dor seguia junto. Havia aqueles que zombavam e viam com indiferença. No capítulo de número 23, verso 35, você vai encontrar aqui: o povo estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Eles duvidavam, eles blasfemavam, muita incredulidade, muitos daqueles murmuravam. Havia um sentimento de arrependimento também. Alguém observou aqui, nós vemos no capítulo de número 23, verso 42, alguém que é tocado e se arrepende. E aconteceu que Jesus, ali na cruz do Calvário, alguém olha para Jesus, um dos malfeitores. O verso 39 está escrito: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-me, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas esse homem mal não fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tinha aqueles também que se arrependiam dos seus feitos, dos seus pecados, das suas calamidades. Havia aqueles que estavam observando e tinham o seu sentimento de sofrimento, de dor. Sofriam vendo Jesus na cruz, sofriam vendo sangue sendo derramado. Tinha aqueles que o conheciam, mas temia a represária, porque sabia, se tão somente se manifestasse, poderia ser crucificado também. Não tinham devido preparo para enfrentar a morte. A morte estava ali. Ficaram observando. Mas diz a Bíblia no verso de número 47 do 23, que um soldado disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E diz a Bíblia que ele glorificava a Deus. Eu vejo muitas das vezes as pessoas, elas não entendem o processo de glorificar a Deus. É quando você reconhece, é quando você agradece, e quando você obedece. Quando você verdadeiramente entende que o Cristo vivo, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Digo: meu Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Tudo, Simão Cirineu estava observando os que choravam, os que lamentavam, os que blasfemavam, os que na verdade não sentia quase nada a observar tudo que estava acontecendo. Simão Cirineu estava ali, vinha de 1.600 quilômetros
talvez cansado daquela viagem. Ele veio para um propósito. Segundo a história, Simeão era um africano. E houve um processo na Bíblia em que uma mulher lá da África, a rainha de Sabá, ela foi visitar quem? Salomão. E consta na história que Salomão teve um caso com essa mulher, e ela engravidou, e ali veio uma linhagem da raiz de Salomão, e nasceu quem? Simeão. O seu nome leva o nome judeu, mas ele era africano. E agora a Bíblia Sagrada diz, cujo seu nome significa isso, Sirineu. Ele era negro, e ele veio a uma festa, que essa festa se dava dia 14 de Abibe, era o grande dia da Páscoa. Ele veio com um propósito de celebrar, mas tinha um acontecimento ali naquela Páscoa, é que no templo, aonde era preparado todos aqueles que iam entrar naquele templo, eles tinham que vestir umas vestes de linho muito, mas muito fino. Sirineu tinha preparado suas vestes, elas não poderiam ter mancha, elas tinham que ser muito alva. E conta a história que ali o sacerdote, ele ia fazer um sacrifício, ele pegava um animal e sacrificava aquele animal, e aquele animal que ele sacrificava, o sangue daquele animal, que era o cordeiro, quando ele começava a sangrar, ele pegava e derramava numa espécie de uma bacia. Ali depois ele pegava uma planta chamada isope, que era como que uma esponja, e quando colocava ali, aquela planta, ela absorvia aquele sangue, e ele saía aspergindo em todos aqueles que tinha as vestes de linho, sem nenhuma mancha. Tinha outra, ficava um guarda na porta da entrada do templo, e quando entrava lá, eles averiguavam se tinha alguma mancha nas vestes. Só entrava se fossem umas vestes muito brancas, linho fino. A Bíblia Sagrada diz que ele estava vestido com essas vestes, né? Ele estava preparado para ir para esse momento, que era um momento que todo ano ele ia para esse momento tão especial. Era um momento sagrado para eles, era um momento sagrado para os judeus. Mas diz a Bíblia que agora veio um Sirineu se aproximando, e de repente, quando vem adiante da sua direção, veio o Cristo todo sanguentado. E tinha uma coisa também na história, que quando eles iam para esta festa, e ali naquela celebração, aquele sangue que era aspergido, quando salpicava nas suas vestes, e ele chegava em casa, era um motivo de louvor. Por quê? Porque ali simbolizava um triunfo, um troféu para eles, marca do sangue nas vestes. Diz a Bíblia que ele não pôde ir naquele dia. Simeão não pôde ir naquele dia, mas ele não sabia o que se deparava ali. Era uma festa, era uma consagração, falava do Cristo vivo, falava do sangue de Jesus. Agora, naquele momento que estavam celebrando aquela festa, no dia de Páscoa, dentro do templo, eles estavam no templo ali para realizar aquela festa, algo triunfal para todos eles, para os judeus. Mas agora, de repente, do lado de fora, estava aquele que era verdadeiramente o Cordeiro Pascual. Ele não sabia que era o Cordeiro Pascual que se aproximava ali, mas ele estava ali. Ele é um homem de coração bom, e ele estava ali esperando aquele momento, e de repente ele é chamado para uma grande missão, uma missão que ele esperava acontecer, levar para sua família as suas vestes todas salpicadas de sangue, que aconteceria naquele momento que o sacerdote começava a espargir o sangue, e depois com o isope lançava sobre cada um deles. Naquele dia foi diferente. Ele se aproxima do Cordeiro Pascual, e ele não sabia. E havia um Cordeiro Pascual, e ele é o escolhido entre multidões. Possivelmente Simeão estava cansado, viagem longa, 1.600 quilômetros,
1.600 quilômetros. Se aproxima do Cordeiro Pascual, e ali, de repente, alguém pega ele e diz assim: você vai ter que levar essa cruz. E ele pega a cruz, coloca sobre os seus ombros, mas não fica só aí. Possivelmente, ele pega Jesus assim, segura Jesus pelo braço, e quando ele segura Jesus pelos braços, o sangue que havia sobre o corpo de Jesus começa a derramar sobre as suas vestes, e começa a banhar todas as vestes de Simeão. Simeão é lavado no sangue de Jesus naquela hora. E quando Simeão é lavado no sangue de Jesus naquela hora, e ele leva aquela cruz, a cruz também estava ensanguentada, porque o sangue dele estava sobre a cruz. E ele pega aquela cruz, ela começa a derramar sangue nos seus ombros, sangue sobre o seu corpo. Todo o seu corpo começa a ser aspergido com sangue. Quando termina aquela missão, que Jesus é crucificado, Simeão está com as vestes todas banhadas do sangue. Ele volta para casa, seus filhos, esposa está esperando ele chegar. E quando ele chega, é uma festa. Simeão reúne toda a sua família e vai contar tudo o que aconteceu, o que ele ouviu, o que estava acontecendo, que verdadeiramente ele foi para um propósito, mas foi além daquilo que ele esperava, porque não era fictício, não era um símbolo, era o próprio Cordeiro Pascual. A festa que eles foi na intenção de celebrar foi muito além daquilo que ele imaginava, porque agora não foi um pingo de sangue sobre as suas vestes, mas toda a veste foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Ei, queira saber disso nessa noite. Esse sangue está derramado aqui nessa noite. Esse sangue está derramado aqui nessa noite. E você pode ter a experiência que Simeão teve, quando aquele isope, que era uma planta esponjosa, era muito forte, era de absorção. Aquela planta, ela estava encharcada do sangue. Quando eles lançavam, respingava, mas ali era mais do que respingo, era banho do sangue. Quando você clama a presença do Pai, o banho do sangue vem sobre as suas vestes, purificando você de todo o pecado e de toda iniquidade. Era o troféu de Simeão. Simeão voltou com um troféu para casa. Você tem um troféu a receber aqui nessa noite. É o troféu do poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus está aqui nesta noite. Quando você se depara com a obra da cruz e se lança aos pés da cruz, você tem a experiência, a mesma que Simeão teve, de ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, tendo a certeza e a consciência que nada pode te acusar. Você está livre em Cristo Jesus. Diga: eu estou livre. Feche os seus olhos e declare para o Pai. Diga: Pai, eu creio que eu estou lavado. Diga: eu estou lavado pelo sangue, o sangue de Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Quer saber uma coisa? Simeão contou aquela história para a família. Houve uma experiência. Toda a família se converteu. Toda a família se converteu. Se você abrir em Romanos capítulo número 16 e o verso de número 13, Romanos 16, versículo de número 13, abra sua Bíblia. Romanos 16, verso 13, está escrito. Romanos capítulo de número 16, verso 13. Talvez alguém pergunte: existe alguma base para isso? Romanos 16, verso 13, está escrito assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Nós encontramos aqui Paulo, o apóstolo Paulo, se referindo a um grande missionário da região de Corinto, na cidade de Cencreia, que era na verdade um porto de Corinto.
Segundo a história, Rufo tinha um irmão também muito fervoroso e fiel à palavra. O seu nome era Alexandre, ambos filhos de Simeão. Nós vemos aqui no capítulo 16 e verso de número 13: saudai Rufo, eleito no Senhor. Ele era filho de Simeão, irmão de Alexandre. Sua família estava marcada com missionários agora, por causa da marca do sangue. Aquele que tem a marca do sangue nunca mais é a mesma pessoa. Porque não é qualquer sangue, não é sangue de bode, não é sangue de animal, é sangue do Cristo vivo. Pela fé, esse sangue está aspergido sobre as nossas vidas, nos trazendo vida santificada, nos trazendo vida abençoada, marcada, uma vida marcada pelo seu sangue carmesim, que nos purifica de todo o pecado. E aquele que tem a marca desse sangue, o diabo não pode lhe tocar. Você está ligado à nova aliança, essa aliança que celebramos todo mês, que é a ceia do Senhor, aonde celebramos e louvamos e adoramos o Rei da Glória, pelo sacrifício da cruz. E é um memorial, e nesse memorial nós celebramos aquele que vive e vive para sempre. Diga: o meu Rei vive e vive para sempre. Você pode adorar Ele nessa noite, você pode fechar os seus olhos e declarar a Ele o seu louvor. Você pode fechar os seus olhos e declarar: obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou como chamou Simeão. Simeão foi escolhido sem saber. Eu não sabia, eu estava no rumo a uma direção que eu não conhecia. Eu estava sem propósito. Eu achava que o propósito que tinha na minha vida era somente esse, mas o Senhor tinha outro maior comigo. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, mudou meu nome, e assim agora eu sou livre para te adorar. Sou livre para te glorificar. Sou livre para declarar que eu vivo para o Rei da Glória. Eu vivo para ser feliz. Eu vivo para ter uma vida abundante aqui nessa terra e uma vida eterna no céu. Eu vivo para viver uma vida abençoada, livre de todo domínio, livre de toda escravidão. Ah, Deus, o Senhor foi ao meu encontro. Ah, diante de Simeão foi o Cristo, foi ao encontro dele. E o sangue de Jesus, que foi aspergido sobre as suas vestes, trouxe marca sobre a sua vida. Marca que salvou a sua vida, marca que salvou a sua casa, marca que está salvando as nossas vidas e vai salvar toda a nossa casa. Essa marca é marca de poder, é marca de santificação. Oh, maravilhoso! É uma marca poderosa que nos faz viver uma vida eterna, que nos faz viver uma vida triunfante. Enxergue nesta noite. Talvez o diabo tenha te acusado, talvez o diabo tenha falado que você errou, que você falhou, mas você pode declarar nesta hora: eu estou lavado pelo sangue. E você pode se erguer diante dele, você pode se levantar diante dele, você pode louvar a Deus diante dele, você pode declarar: eu pequei, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, e agora eu posso te adorar. Agora eu posso declarar que o sangue dele me purifica, onde me faz livre. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
adorar Ele. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Isso que você está tentando segurar não vai adiantar. Talvez isso que você está tentando fazer pela sua força não vai adiantar. É preciso você entregar a Ele os seus cuidados. É preciso você entregar a Ele a sua confiança. Tudo entregue ao Rei nessa noite. Entregue a Ele as suas preocupações, suas indagações, suas interrogações, suas dúvidas. Talvez você se sente fraco, fraca nessa hora. Entregue essa fraqueza a Ele, e Ele vai te fazer forte, Ele vai te fortalecer. Talvez Sirineu naquela hora estava fraco, ele estava batido, mas o sangue lhe fortaleceu naquela hora. Quando você entrega a Ele os seus cuidados, se você entregar a Ele os seus cuidados, se você declarar a Ele: eu entrego os cuidados do meu coração, as minhas preocupações, a minha ansiedade. Ah, Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar da minha casa. O Senhor vai cuidar dos meus negócios. O Senhor vai cuidar dos meus filhos. O Senhor vai cuidar dos meus filhos. O Senhor vai cuidar dos meus netos. O Senhor vai cuidar da minha casa. O Senhor vai cuidar da minha vida. O Senhor vai cuidar da vida dos meus filhos. Talvez nesta hora você está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Entrega agora a Ele. Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Talvez o seu jeito você já tentou de várias formas e não teve como romper. Faz do jeito dele agora. Faz do jeito dele agora. Talvez não é como você pensa. Não era como Simão pensava que aquela festa seria celebrada, mas foi algo muito maior. Ele vai fazer algo muito maior na tua vida. Estou te levando ao pé da cruz nesta hora. Entregue.
lábios agora, tem unção nos teus lábios agora, para declarar, para adorar, para glorificar, salmodiar, oh reba, shei, caramba, cantarâmbia. Aí está, novo louvor nos teus lábios, para declarar que Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é o Todo-Poderoso. Aí está te tocando agora, 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 agora. Meu Deus, oh, checa, rama, cantarâmbia. Ele está trocando esse cativeiro agora. Pesado, cativeiro que pesava. Você não vai mais levar esse peso. Você não vai mais levar esse peso. Lança os pés dele. Lança os pés dele. Lança os seus pés agora. Lança os seus pés agora. Lança os seus pés agora. Adora, 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 adora.